Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, como presidente da comunidade Canção Nova, eu gostaria de acolher a todos vocês com muito afeto, com muito carinho fraterno. Vocês que vieram participar deste congresso das novas comunidades, promovido pela Comissão das Novas Comunidades do Caris Brasil, sejam muito bem-vindos. Vocês que se encontram aqui no rincão do meu Senhor, minha saudação fraterna em Cristo Jesus. Também gostaria de saudar os fundadores, fundadoras, os moderadores gerais, os presidentes das novas comunidades, aqui presentes. Saúdo também Dom Mário Spack, que tem estado conosco nesses dias, uma presença importante de um bispo, ele é bispo de Paranavaí, no Paraná, e referencial da CNBB para o Caris. Minha saudação também a Dom Mário Spack. Ítalo rezava por mim e dizia que eu sou o primeiro sucessor, do Padre Jonas. Falando a vocês, fundadores, fundadoras, moderadores das novas comunidades, eu penso que ser um fundador de uma comunidade, nos tempos em que nós vivemos, é ser promovido à cruz. Sem dúvida alguma, que é uma graça. Mas todos nós sabemos que a graça redentora de Cristo nos foi concedida por meio de sua morte de cruz e gloriosa ressurreição, por meio da Páscoa do Senhor Jesus. Mas enquanto nós não chegarmos a plenitude da glória de Deus, como peregrinos neste mundo, faremos a experiência de nos identificarmos com Cristo também no mistério de sua paixão e morte. E depois do falecimento do Padre Jonas, que a Assembleia Geral me elegeu como presidente da comunidade Canção Nova, eu faço essa experiência de graça e cruz, de muita cruz. E eu penso que essa graça também, ela é concedida aos fundadores, fundadoras das novas comunidades. Falando a vocês, meus irmãos e irmãs fundadores, eu falo a irmãos que são eleitos de Deus, irmãos que receberam do Senhor uma graça incomensurável, uma graça de um valor inestimável, mas ao mesmo tempo eu me torno solidário a vocês em oração, porque a cruz é também pesada. Esse chamado para a fundação de uma comunidade é um chamado para se identificar com Cristo no mistério de sua paixão e morte de cruz, para chegar à glória da ressurreição. Por isso, como dizia Padre Jonas, como ele fazia questão de dizer, eu digo aos fundadores e fundadoras, aos moderadores, moderadoras das novas comunidades: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque a cruz, ela é pesada. Mas a graça é incomensurável. Aguenta firme para carregar essa cruz. Eu e você não estamos sós, porque temos o sustento da graça de Deus. Nós não iremos sucumbir sob o peso da cruz. Não iremos sucumbir, porque o Senhor,
Ele também nos concede a graça para nós carregarmos esta cruz até o último respiro da nossa existência terrena. E na misericórdia do Senhor, sermos entronizados na Jerusalém Celeste. Tenho feito essa experiência de cruz e ao mesmo tempo tenho experimentado os consolos da graça de Deus. O tema que me foi conferido para refletir com vocês, irmãos e irmãs, no final desta manhã, é este: cáris, e a esperança para a corrente de graça, uma perspectiva do futuro. Vou repetir o tema que nós iremos refletir no final desta manhã: cáris, e a esperança para a corrente de graça, uma perspectiva do futuro. Nós somos novas comunidades, somos membros de um carisma comunitário, de uma comunidade. E aí, podemos nos perguntar, daqui a 10, daqui a 20 anos, onde você estará, meu irmão, minha irmã, com a sua comunidade? Você que é moderador, você que é moderadora, você que é fundador, que é fundadora, quais são as perspectivas que Deus tem dado a você? Quais são as direções que o Espírito Santo tem dado a você para o futuro de sua comunidade? Eu escutava há pouco, por causa de outros compromissos, mas eu consegui acompanhar a pregação do Radisson, fundador da comunidade de restauração de Caruaru, no Pernambuco. E Radisson, ele falava na sua pregação sobre a importância de organizar a comunidade. Na igreja, nós sabemos que o carisma, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma organização. Isso faz parte do mistério da encarnação do Filho de Deus. Afinal, nós estamos nos preparando para o jubileu do ano de 2025, peregrinos de esperança. O ponto principal da celebração jubilar é o mistério da encarnação do Senhor. Há 25 anos, fomos convocados por São João Paulo II para celebrar os 2000 anos da encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus. E agora já se passaram 25 anos. E vamos celebrar esse mistério, a encarnação do Senhor. Por causa da encarnação do Filho de Deus, tendo em vista que nós somos peregrinos neste mundo, que nós lidamos com a realidade terrena, material, corporal, os carismas das nossas comunidades também precisaram se encarnar. A partir da ação misteriosa do Espírito Santo no coração dos nossos fundadores e fundadoras. O Espírito que suscitou essa inspiração de fundar uma comunidade carismática, de colocar a serviço da igreja, de colocar a serviço da humanidade, um carisma comunitário. O Espírito Santo suscitou a partir do coração dos fundadores. E as comunidades e os novos carismas, eles vão adiante no decorrer da história,
Porque se encarnam. Porque se encarnam em estruturas concretas, a partir de pessoas de carne e osso. A partir de pessoas humanas, com suas fragilidades e também com suas virtudes, com suas riquezas, com seu desejo de dar um sim à vocação à santidade. Os carismas se encarnam. E para nós compreendermos o mistério da encarnação de um carisma, nós precisamos tomar como ponto de partida o mistério da encarnação do Filho de Deus. O mistério da encarnação do Verbo de Deus. O que isso implica? Quais são as consequências desta encarnação? Nossas comunidades precisam também se encarnar. Nossos carismas precisam também se organizar, para que o carisma possa realizar tudo aquilo que foi destinado por Deus, tudo aquilo que foi inspirado por Deus, quando esse carisma veio à luz. Quando esse carisma veio à luz. Esse carisma veio à luz com uma missão dada por Deus. Mas para que essa missão se cumpra, é preciso organizar. E nessa organização, as novas comunidades, sem dúvida alguma, devem sempre depender da providência de Deus, devem sempre perguntar: Senhor, qual será a vossa vontade? Mas é justo que também as novas comunidades façam projetos, se organizem, na oração, busquem as inspirações do Espírito Santo para perceber o que Deus quer de nós daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quais são as perspectivas de futuro da nossa expressão carismática? Quais são as perspectivas para o amanhã do Caris Brasil, do Caris Internacional, das diversas expressões desta corrente de graça, que é a renovação carismática católica, da qual todos nós fazemos parte? Quais são as perspectivas? É claro, irmãos e irmãs, que nós poderíamos falar de muitas perspectivas, mas não temos tempo. E por isso eu quis, tendo em vista que o tema é Caris e a esperança para a corrente de graça, o que eu vou falar, não vou falar somente para as novas comunidades. Isso inclui certamente as nossas comunidades. Mas o que eu vou falar para essa corrente de graça, para o Caris. Perspectivas de futuro do Caris, tendo em vista o jubileu da esperança que se aproxima. Quando o Papa Francisco, ele instituiu o Caris, nós conversamos sobre isso ontem à noite, falamos um pouco sobre isso, principalmente o Ítalo, coordenador da comissão de novas comunidades do Caris Brasil. Vejam bem a questão histórica. No dia 27 de abril de 2016, o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou uma comissão responsável pela criação de um novo serviço único para todas as expressões da renovação carismática católica. E no ano seguinte, essa comissão trabalhou, essa comissão refletiu. No ano seguinte, no dia 29 de maio de 2017, foi assinado o ato constitutivo do Caris em Roma. Então, 29 de maio de 2017 é a data do nascimento
do ato constitutivo de cáris em Roma. O Papa Francisco quis colocar o cáris aos cuidados do dicastério para os leigos, família e vida. O dicastério para os leigos, família e vida, com personalidade jurídica pública, no dia 8 de dezembro de 2018. 8 de dezembro de 2018 foi quando nós tomamos conhecimento do Estatuto do cáris. O Estatuto do cáris. Bem, do cáris, o que o Santo Padre, o Papa Francisco, espera? Ele instituiu o cáris para quê? Para quê? Com que missão? Muitos de nós estávamos lá, quando, no Pentecostes de 2019, na aula Paulo VI, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele esteve presente numa audiência extraordinária, e ali ele fez, uma colocação para todos nós. E nessa colocação, Papa Francisco deixou bem claro para que cáris existe. Qual é a missão do cáris? E isso engloba as novas comunidades. Eu cito rapidamente um trecho do discurso que o Papa fez em Pentecostes de 2019. Espero que vocês compartilhem o batismo no Espírito Santo com todos na igreja. Primeira missão do cáris: compartilhar o batismo do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo com todos na igreja. É impressionante, irmãos e irmãs, percebermos no magistério do Santo Padre, o Papa Francisco, a forma como ele valoriza o batismo no Espírito Santo. É impressionante. Os antecessores do Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II, também valorizavam o batismo no Espírito Santo. O Papa Paulo VI, falando para a renovação carismática, também valorizava o batismo no Espírito Santo. Mas é impressionante percebermos como que o Papa, em diversas ocasiões, coloca ênfase no batismo no Espírito Santo. Ele sabe o que isso significa. Ele sabe que é uma renovação da graça do Senhor, a renovação desta potencialidade do Espírito de Deus que já habita em nossos corações desde quando fomos batizados. Ele sabe que o Espírito Santo nos dá dons carismáticos, dons de santificação, dons de serviço, para que realmente possamos contribuir com a ação evangelizadora da igreja carismaticamente. O Papa Francisco não fala à toa sobre a promoção, o compartilhamento do batismo no Espírito Santo com todos na igreja, com todos. Ele deixa isso muito claro, é a primeira missão do cáris. E portanto, antes de entrar nas outras, eu tenho que dizer de forma clara, essa é uma perspectiva de futuro para o cáris. Essa é uma perspectiva de futuro para as novas comunidades. Sermos no mundo, na igreja, verdadeiros cenáculos da efusão do Espírito Santo. Sermos no mundo e na igreja promotores do batismo no Espírito Santo. Interessante
Muitos de vocês que conheceram e conviveram com o Padre Jonas podem se recordar como nesse aspecto o Padre Jonas ele era ousado. Ele era ousado. Quantas e quantas vezes eu viajava com ele, eu estava com ele e vinha uma pessoa pedir orações. O Padre Jonas, ele não simplesmente fazia uma oração rápida, espontânea. Às vezes sim, ele estava com pressa, tinha que viajar, tinha que ir para outros compromissos. Mas quantas vezes o Padre Jonas impunha as mãos, perguntava para a pessoa, você já ora em línguas? A pessoa às vezes dizia, não, não oro. Então o Padre Jonas impunha as mãos e falava assim, então vai repetindo comigo. E a pessoa começava a soltar a voz. E era impressionante, era como uma tampa que a gente tira assim, ó, puf! Tirou a tampa e a pessoa ia solta, orando no Espírito, cantando no Espírito, fazendo a experiência do batismo no Espírito Santo. Isso não era prática de sugestão, né, para sugestionar a pessoa. Não, porque depois a coisa acontecia. É como sacramento. É como sacramento. É dom e matéria. Tem que ter matéria. E a matéria era aquela dinâmica, reza comigo, ora comigo. Impunha as mãos, o Padre Jonas pedia o batismo do Espírito Santo e parece que a tampa saía. Puf! E a pessoa fazia aquela experiência daqueles rios de água viva que brotam do coração. Olha, nesse aspecto eu posso dizer como eu sou tímido. Como eu sou tímido. A pessoa pede oração, eu rezo por ela, dou uma bênção e vou embora. Mas eu compartilho isso com vocês, porque isso precisa ficar claro para todos nós. As pessoas precisam fazer a experiência de Deus. As pessoas precisam fazer a experiência da redenção de Cristo. E quem foi batizado no Espírito Santo sabe muito bem como a nossa vida é transformada pela ação dessa graça. Não se trata de um outro batismo. Se trata de uma renovação espiritual que o Senhor nos concede. Essa renovação do batismo, da presença, da ação do Espírito Santo em nós. E o exercício dos dons, o exercício dos carismas, eles são importantes para que se processe cada vez mais em nós essa graça maravilhosa, essa graça extraordinária do batismo no Espírito Santo. Quantas e quantas vezes Padre Jonas falava nas suas pregações, olha, está tomando banho, está lavando louça, ore em línguas, ore no Espírito. Mas meus irmãos e irmãs, os carismas constitutivos das nossas comunidades, os carismas constitutivos das expressões da corrente de graça que é o caris, são carismas missionários. O carisma não existe somente para si, não existe para si, ele existe para a missão. As nossas comunidades foram instituídas por Deus através de um fundador, de uma fundadora, por causa de uma missão. E portanto também o batismo no Espírito Santo não é só para nós termos esse deleite espiritual, não é só para nós termos dons do Espírito Santo, isso tudo é importante, mais do que isso, é para a missão. Nós precisamos ser promotores do batismo no Espírito Santo, rezar pelas pessoas, rezar pelos jovens, rezar pelas crianças, rezar pelos casais, rezar pelos adolescentes, rezar pelas pessoas que sofrem, os enfermos, para que elas também sejam batizadas no Espírito Santo. Faça a sua parte, façamos a nossa parte, e o restante Deus fará. O restante o Espírito Santo fará. Diga comigo, obrigado, Senhor, porque eu recebi um dia essa graça, o batismo no Espírito Santo. E eu vos peço sempre, Senhor, renovai em mim esta graça, que eu seja sempre novo, Senhor,
um homem novo, no poder do Espírito Santo. Dai-me os dons, Senhor. Dai-me os carismas, Senhor. A partir do carisma de línguas, os demais dons que o Senhor quiser me dar, eu me abro, Senhor, à ação desta graça, o batismo no Espírito Santo, e que eu seja missionário, Senhor, que eu seja propagador desta graça na vida dos meus irmãos e irmãs, que eu seja missionário do batismo no Espírito Santo. Amém. Essa é a primeira missão. Ainda para percebermos a importância dessa primeira missão do Caris, compartilhar com todos na igreja o batismo no Espírito Santo, pega comigo na sua Bíblia a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Pega na sua Bíblia, Romanos 5, 5. Diz o apóstolo São Paulo: ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Radisson também falava na sua pregação, prestei atenção até nos erros, viu, Radisson? Estou brincando. Ele falava do batismo no Espírito Santo e também da insistência do Papa em relação aos seminários de vida no Espírito Santo. E qual é a primeira pregação do seminário de vida no Espírito Santo? Qual é a primeira pregação? O amor de Deus. Experimentamos ou não experimentamos o amor de Deus no batismo do Espírito Santo? Sim ou não? Foi essa consciência bonita, essa consciência clara de sermos filhos amados de Deus, apesar da nossa indignidade. Vem também a questão do pecado, a experiência do arrependimento dos nossos pecados, por causa de uma experiência linda, profunda, do amor de Deus. Mas eu quis trazer essa palavra, porque como vocês sabem, Dom Mário Spack falou ontem à tarde para nós, sobre o jubileu da esperança, peregrinos de esperança, e ele falou para nós sobre diversos pontos da bula do Papa Francisco, a bula de proclamação do jubileu ordinário do ano de 2025, Spes non confundit. A esperança não decepciona, a esperança não ilude, a esperança não engana. Não, a esperança é o tema, é o título dessa bula papal, Spes non confundit. A esperança não ilude, a esperança não engana, a esperança não decepciona. Dizia ontem Dom Mário Spack, trazendo diversos pontos sobre a bula do Papa Francisco por ocasião do jubileu do próximo de 2025. Por quê? O derramamento do Espírito Santo traz aos nossos corações a virtude da esperança. Fazemos a experiência do amor de Deus, o amor de Deus é derramado em nossos corações e acende em nossos corações aquela chama, aquele fogo de esperança.
que vem com a alegria, que vem com a paz, que vem com o destemor, com aquela parresia de anunciar a boa nova de Cristo. Faça memória daquele momento que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Faça memória e você vai perceber quanta graça o Senhor nos concedeu, quanto ânimo, quantos frutos, quantas virtudes o Senhor nos concedeu pelo batismo no Espírito Santo. Nos tornamos homens e mulheres esperançosos. Uma esperança que não decepciona, uma esperança que não ilude, não engana, mas uma certeza, uma convicção profunda do senhorio de Deus em relação às nossas vidas, não é verdade? Uma segurança profunda, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor, Ele é o amor da minha vida, nele eu confio tudo que sou, tudo que tenho, tudo que me pertence, eu confio ao Senhor. Graças que o batismo no Espírito Santo nos concedeu, por isso é que nós temos que ser missionários do batismo no Espírito Santo. É renovação da esperança em nossos corações, é certeza de suscitar esperança no coração das pessoas por quem nós rezarmos, por quem nós suplicarmos o batismo no Espírito Santo. É uma perspectiva de futuro, que nós sejamos fiéis à missão que o Senhor nos confiou, caris, serviço de comunhão das expressões da corrente de graça, da renovação carismática católica, incluindo novas comunidades, sem dúvida alguma, nós temos como missão a difusão, a propagação do batismo no Espírito Santo, garantia de esperança aos nossos corações, garantia de esperança às nossas comunidades, garantia de esperança para as pessoas as quais nós iremos ministrar o batismo no Espírito Santo. Por isso que o Radisson falou sobre a promoção do seminário de vida no Espírito Santo, porque nós sabemos que o seminário ajuda as pessoas a fazer essa experiência da nova efusão do Espírito Santo. Primeira missão, perspectiva de futuro, fidelidade, a promoção do batismo no Espírito Santo. Segunda missão, e eu volto aqui ao discurso do Santo Padre, o Papa Francisco, na aula Paulo VI, em Pentecostes de 2019. Que caris, que as expressões carismáticas sirvam à unidade do corpo de Cristo, a igreja, a comunidade dos crentes em Jesus Cristo. Ou seja, que caris, as expressões carismáticas que compõem caris, novas comunidades, sirvam, ou seja, se coloquem a serviço da unidade do corpo de Cristo, a igreja, a comunidade dos crentes em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, qual a perspectiva de futuro para o caris? Ações proféticas de unidade e comunhão em Cristo Jesus. Vou repetir, que caris, que as novas comunidades, as expressões carismáticas, coloquem-se a serviço, ações proféticas, ações concretas, de serviço à unidade do corpo de Cristo, comunhão
e unidade, em primeiro lugar, dentro das nossas próprias comunidades. Eu louvo a Deus porque, é claro, toda a comunidade é formada por pessoas frágeis, limitadas, pecadoras. E, portanto, é certo que aconteçam rixas, aconteçam movimentos de divisão. É certo que vão acontecer nas nossas comunidades tensões entre as pessoas, mas nós, à luz dos ensinamentos salvíficos de Cristo, somos chamados a viver o amor também no drama da reconciliação, de dar o perdão e de pedir perdão. Padre Jonas pregou, escreveu também muita coisa sobre a vida fraterna em comunidade. E graças a Deus, ele sempre deixava claro para nós a canção nova, a importância de se viver o princípio evangélico de reconciliação. Existem situações em que isso é muito mais fácil, existem situações que realmente reconciliar é um drama, que tem que ser acompanhado por muita oração. Mas nós não podemos ter a ilusão de achar que nas nossas comunidades a vida fraterna vai ser vivida sempre com muita alegria, entusiasmo, todo mundo se amando, todo mundo doando os seus dons, colocando os seus dons em comum para o bem da comunidade, assim por diante. Porque perdura nos nossos corações o mistério da iniquidade, perdura nos nossos corações o mistério do pecado. Então nós temos que lidar com situações de egoísmo, de divisão, de partidos, diferenças, pessoas que se prendem às suas ideias, não estão abertas a acolher a ideia do irmão, da irmã, e assim por diante. A gente percebe isso na nossa comunidade. Alguém que pega uma coisa sem pedir emprestado, né? É a escova de cabelo, é a roupa, a pessoa vai para um casamento, a irmã pega a roupa emprestado. Essas coisas acontecem, mas nós precisamos também educar os nossos irmãos e irmãs ao princípio evangélico da reconciliação, como Jesus nos ensinou. Dar o perdão, pedir o perdão, é um desafio, mas isso faz parte da promoção da comunhão e unidade dentro das nossas expressões carismáticas, dentro das nossas comunidades. A perspectiva de futuro é que não desanimemos, é que não esfriemos no amor fraterno. Nós somos carismas comunitários, nós somos carismas comunitários, nós somos membros de famílias carismáticas. E, portanto, é preciso cuidar da vida fraterna em comunidade. E esse cuidado requer também ensinar o preceito evangélico de amar, vivendo muitas vezes o drama da reconciliação. Dar o perdão, pedir o perdão. Para que nós possamos ser no mundo um sinal profético do amor de Deus. Num mundo tão marcado por guerras, num mundo marcado por polarizações ideológicas, a outra pessoa não é meu inimigo. Nós estamos travando uma luta contra as potestades do ar, os espíritos malignos espalhados pelo ar, e não contra pessoas concretas. As pessoas, nós temos que viver o perdão, a reconciliação. No mundo, portanto, tão marcado por guerras, dissensões, divisões, polarizações, que nós sejamos profetas do amor, servidores da unidade,
servidores da comunhão, promotores do amor fraterno, também vivendo o drama da reconciliação. Nosso Senhor Jesus nos ensina no Evangelho, como nós já conhecemos, mas vale a pena retomar esse trecho bíblico do Evangelho de São João, capítulo 17, a partir do versículo 21. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Jesus, na sua oração sacerdotal, rogando ao Pai pelos seus discípulos, rogando ao Pai por aqueles que haveriam de crer nele como Senhor e Salvador, ele também suplica ao Pai, versículo 21, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Sejam assim consumados na unidade. Que expressão linda! Consumados na unidade. E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. O que Jesus pede ao Pai não é um coleguismo qualquer, não é uma fraternidade qualquer. O que Jesus pede ao Pai é o dom da unidade que faz com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam um, no amor, no amor. No amor. A partir do batismo no Espírito Santo, imbuídos, ungidos pelo amor de Deus, que possamos nos amar, meus irmãos, que possamos nos amar com o amor do Senhor, com o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor não é decepcionante, este amor não é frustrante, este amor não nos ilude, porque o amor de Deus, com o qual iremos amar os nossos irmãos e irmãs, e portanto promover a unidade, e portanto promover a comunhão, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. É essa unidade que o Senhor pede para nós. Nós devemos projetar as nossas comunidades, nós devemos projetar o futuro das nossas comunidades, na perspectiva da unidade, na perspectiva da comunhão, interna e também externa, com os nossos irmãos e irmãs de comunidade, com a igreja, com a humanidade. Mas a pessoa pensa diferente de mim, a pessoa tem outra religião, a pessoa tem uma outra profissão de fé, tem um outro rito. Unidade, comunhão, no amor do Senhor. Não é porque a pessoa pensa diferente que ela é minha inimiga. Unidade e comunhão, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. É uma unidade que gera missão. É uma unidade que unge os membros do CARES, os membros das novas comunidades, os membros das expressões carismáticas da igreja. É uma unidade que gera missão. Porque as pessoas que virão, as pessoas que verão a nossa unidade, as pessoas que testemunharão a nossa comunhão, elas vão se abrir à fé em Cristo Jesus. Eu lhes dei
a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim. Sejam assim, consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Portanto, irmãos e irmãs, é preciso projetar o futuro do Caris, o futuro das nossas comunidades, num projeto de unidade e comunhão do corpo místico de Cristo, a partir da comunhão interna, que deve se transbordar para a comunhão externa, a comunhão com os outros irmãos e irmãs, a comunhão com os membros da igreja, os ministérios, as pastorais, os diversos serviços constitutivos da igreja, a comunhão com irmãos e irmãs de outras comunidades cristãs, colocando de lado certas pregações, certas palavras que não promovem a unidade, que não promovem a comunhão. Por vezes, sim, nós vamos sentar à mesa para dialogar, para discutir no diálogo fraterno as nossas diferenças, os pensamentos diferentes. Mas eu não preciso partir para a agressão, eu não preciso partir para a violência porque o outro crê diferente, celebra diferente, pensa diferente. Porque o Espírito do Senhor, que nos concedeu a graça de uma vida nova pelo poder do batismo no Espírito Santo, é o espírito de unidade, é o espírito de comunhão, e que, portanto, Ele nos unge para também termos ações proféticas de unidade e comunhão no corpo místico de Cristo. Falou-se aqui, durante o nosso congresso, sobre o sínodo da sinodalidade, a 16ª Assembleia Geral do Sínodo, que se concluiu há pouco, lá em Roma. Comunhão, missão, comunhão, participação, que são graças já presentes, já atuantes nas nossas comunidades. Mesmo tendo uma estrutura, uma organização, inclusive de autoridade, de conselho, de Assembleia Geral, o princípio de viver a obediência, não é, nas nossas comunidades. Mas é bonito perceber nas comunidades esta sinodalidade, essa partilha dos dons, das ideias, das inspirações, das orações, essas partilhas que tão bem fazem a nossa comunidade, que promovem a edificação das nossas comunidades. Sinodalidade, sem deixar de lado que a igreja ela é hierárquica, mas valorizar a comunhão eclesial, valorizar os diversos grupos, valorizar os dons uns dos outros, os dons, as virtudes dos nossos irmãos e irmãs. Primeira missão do Caris, batismo no Espírito Santo, promoção do batismo no Espírito Santo. Segunda missão do Caris, a unidade, a promoção da unidade, da comunhão, do corpo místico de Cristo, incluindo a comunhão, a unidade, o diálogo ecumênico. Terceira missão do Caris, diz o Papa Francisco, e que sirva os pobres, os mais carentes de qualquer necessidade física e espiritual. A terceira missão do Caris, depois de falar do batismo do Espírito Santo, depois de falar da unidade do corpo místico de Cristo, a promoção da unidade, da comunhão no corpo místico de Cristo, o Papa Francisco fala do serviço aos pobres, os mais carentes de qualquer necessidade física e espiritual. Foi tão bonita a iniciativa do Dom Mário ontem no final da missa, no Santuário do Pai das Misericórdias,
quando ele chamou à frente as comunidades, as nossas comunidades, que trabalham na evangelização das crianças, que trabalham na evangelização, na educação, né, das crianças, a catequese, a formação de fé, que trabalham com famílias, com casais, que trabalham com moradores de rua, em obras sociais, missões, inclusive indo para além Brasil, para outros países, para levar a boa nova de Jesus Cristo, como missão do próprio carisma, da própria comunidade. Tanto Dom Mário trouxe isso para nós, colocou em evidência esse testemunho tão bonito das nossas comunidades que se colocam a serviço dos empobrecidos. Comunidades que devem também ter como perspectiva de futuro, por mais que o mundo se desenvolva do ponto de vista econômico, por mais que o mundo se desenvolva e tenha avanços do ponto de vista tecnológico, com uma incidência também, por exemplo, no âmbito da saúde, no âmbito hospitalar, cirurgias que são feitas hoje com robótica, coisa impensável há 10, 15, 20 anos atrás, coisa impensável. Por mais que nós tenhamos no mundo um futuro de desenvolvimento econômico, social, sempre teremos empobrecidos no nosso meio para amar, para servir. Empobrecidos, pessoas passando por necessidades físicas e espirituais. É impressionante perceber os testemunhos das nossas comunidades, de tantas pessoas que prestam esse serviço da oração. Ajudam os irmãos e irmãs a resgatar em suas vidas a esperança cristã pela intercessão, pela oração. Pessoas que são curadas de suas enfermidades físicas, afetivas, emocionais, por causa da oração, por causa da intercessão. Um verdadeiro serviço aos pobres. Eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Mateus capítulo 25. Porque eu estou neles, eu me identifico com eles. Eu agradeço em nome da igreja, eu agradeço em nome de Jesus a todos vocês que colocam os carismas, os nossos carismas constitutivos das nossas comunidades a serviço dos empobrecidos. Muito obrigado, muito obrigado. E por fim, irmãos e irmãs, para concluir a nossa reflexão, nesse serviço aos empobrecidos, saibamos ser solidários com os crucificados do nosso mundo. Solidários com os crucificados do nosso mundo. Nós sempre, como novas comunidades, temos buscado refletir essa carta, e o Venecit Ecclesia, a igreja rejuvenesce, que fala sobre a relação dos dons hierárquicos e carismáticos para a vida e a missão da igreja. A igreja rejuvenesce. No número 18 da carta, a igreja rejuvenesce. No número 18, nós temos ali uma reflexão sobre os critérios de eclesialidade. Quando novas comunidades precisam ter como referência os critérios de eclesialidade. E um dos critérios é exatamente aquilo que eu comecei a partilhar no início desta pregação, é a cruz. É a cruz. A cruz. Um dos critérios de eclesialidade é a oferta do sacrifício. Sermos solidários com os crucificados do mundo, de ordem material, espiritual. E assim, irmãos e irmãs, sem dúvida alguma seremos não apenas peregrinos,
mas também profetas de esperança. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque eu faço parte dessa corrente de graça. Renovação Carismática Católica. O meu carisma, o carisma da minha comunidade, faz parte desta corrente de graça. E portanto somos todos peregrinos de esperança, profetas de esperança, pela graça do carisma, que constitui a comunidade a qual eu pertenço. Obrigado, Senhor, que possamos ser missionários, propagadores do batismo no Espírito Santo, missionários da unidade e da comunhão, do corpo místico de Cristo, e missionários do serviço aos empobrecidos, peregrinos e profetas de esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.